altas, então o cara não tinha incentivo em arriscar o capital dele, porque ele conseguia ser remunerado em 15%, 20% sem muito trabalho, né? Hoje, isso está mudando, vou falar disso daqui a pouco, mas existe ainda no Brasil uma dificuldade muito grande de investidores institucionais enxergarem empresas emergentes como um investimento real e lucrativo. E nesse momento agora a gente enxerga um grande influxo de capital estrangeiro em empresas brasileiras, né? São vários fundos de fora chegando para investir nas nossas empresas, fundos com um background muito maior do que os fundos brasileiros, gente que atua nesse mercado desde a década de 60, 70, lá fora. E a gente vê o mercado brasileiro reagindo, mas ainda de forma lenta, o que é uma pena, né? Porque assim, lá fora você consegue enxergar o potencial da empresa brasileira, mas aqui no Brasil a gente ainda tem dificuldade. Naturalmente, não estou dizendo que isso não acontece, que não há uma movimentação, mas acho que é visível que lá fora essa movimentação está acontecendo muito mais rápido que aqui dentro. A parte boa, né, se esse vale da morte das empresas inovadoras ele tende a diminuir, na minha opinião, e da Confrapar sim, por alguns fatores muito recentes, sendo que o principal deles é essa diminuição da taxa de juros. Às vezes a gente não consegue associar diretamente uma coisa a outra, mas fundos de pensão que antes não tinham muito problema em remunerar o capital ali a taxas elevadas, hoje já não conseguem cumprir suas metas atuariais, então são obrigados a enxergar outras classes de investimentos mais arriscados como uma alternativa para conseguir rentabilidade. Isso é muito bom e isso naturalmente vai resvalar para fundos de venture capital que, por sua vez, vão alocar esse recurso em empresas. Empreender hoje no Brasil, talvez por esse influxo grande de capital de fora e por um aumento da divulgação do trabalho muito bom de incubadoras, de aceleradoras e fundos, empreender hoje virou uma moda. Então, você trabalhar numa startup é legal, existem eventos de startups que acontecem praticamente mensalmente no Rio mesmo, e lotam as casas, e isso é super bacana. Naturalmente que tem uma parte ruim no curto prazo, porque 99% dos projetos que nascem ali são projetos que têm data marcada para fechar, porque não tem embasamento, a equipe que está por trás não é experiente o suficiente, não entende as limitações do negócio. Mas isso no médio e longo prazo é muito bom, porque essas pessoas aqui que vão tomar essas cabeçadas agora vão ficar mais experientes, mais cascudas, e lá na frente vão ser os reais empreendedores que a gente busca. Hoje a gente vê um mercado com muitos players, especialmente de fora. Isso é um negócio que, assim, diferente. Muitas vezes a gente fala isso, o pessoal não acredita, mas a gente acha isso muito bom, porque essas empresas hoje estão investindo com a gente em novos negócios, investindo nas empresas que hoje a gente já investiu. Tem uma forma diferente de trabalhar, são muito mais rápidos, são muito menos criteriosos na hora de investir, então, assim, aceitam risco com muito mais facilidade do que a gente. A gente não acha isso ruim de forma nenhuma, porque você está levantando o mercado como um todo, não é? Hoje já, esse nosso segundo fundo a gente está fazendo ele em parceria com um gestor de fundos francês. Já temos 2 empresas que receberam investimento de gente de fora, nova no mercado aqui. A gente acha isso uma coisa muito boa, né? Se você olhar esse cenário de empreendedorismo e investimento em empresas nascentes, inovadoras, eu acho que a gente está vivendo hoje um momento de inflexão. De hoje para trás, sempre foi muito mais difícil captar dinheiro, foi muito mais difícil você conseguir fazer sua empresa rodar, foi muito mais difícil você ter, inclusive, credibilidade com o seu cliente, porque você era uma empresa pequena e você ia acabar não entregando o produto, etc. E hoje a situação ela é muito melhor, né? Então, nosso cenário ele é muito otimista. Vou encerrar minhas palavras. As perguntas para o final, Miguel? Depois, então, mais tarde aqui eu fico aberto para perguntas. Obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria agora de convidar o senhor Roberto Binder, gestor do fundo Antera Gestão de Recursos, botar sua apresentação. Para começar. Se alguém quiser fazer uso da palavra antes de eu falar,
sobre o que é capital de risco. É uma excelente oportunidade da gente melhorar a simetria de informação, né? Então, enfim, eu fico à disposição aí se alguém quiser fazer qualquer pergunta, por mais inteligente que ela possa ser, eu vou tentar. Senão eu falo com prazer, certo? Mas, enfim, fica aberto aí porque a gente chega numa certa idade, né, Maurício? Aí a gente fica mais preocupado sobre o que o outro está ouvindo e menos do que a gente está falando, né? Quer dizer, o jovem normalmente tem uma compulsão de falar de forma mais, né, acentuada, e quando você fica mais velho, você chega à conclusão que você não sabe nada. Então é interessante que os outros, você ao menos procure melhorar isso que eu chamei de assimetria de informação. Bom, então eu vou falar sobre o que eu preparei, né, como que essa indústria de capital de risco pode alavancar a inovação e empreendedorismo no Brasil, né? Então, isso aqui é um gráfico da BVCAP, a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, né? E essa atividade, ela se separa pelos estágios corporativos, né? Então, uma empresa nova chama-se startup, né? Uma empresa em desenvolvimento, consolidação, e aí você vai para a maturidade. E aí você vai ter vários tipos de capitais, né, que são aplicáveis a esse tipo de atividade, né? E esses capitais são capitais de investimento, né? Então, uma vez eu fiz uma palestra e me perguntaram qual a taxa de retorno que você espera para um investimento aqui. Aí eu falei assim, olha, tipo 40%, 50%. Aí os caras queriam jogar pedra em mim porque eu tinha a imagem do banqueiro que está escorchando o pobre do empreendedor, né? E não é essa a situação, porque nós somos investidores e não banqueiros. Eu não estou dando dinheiro para o cara me pagar de volta, tá certo? Porque ele só vai me pagar de volta se a empresa se for bem sucedida. Porque eu sou sócio, eu não sou um emprestador, um financiador dele, certo? Eu sou um investidor na atividade dele, né? Então, essa atividade aqui, de maior risco, porque tem uma estatística de Sebrae que diz que 50% dos startups quebram no Brasil, né? Isso deve ter melhorado um pouco agora em tempos recentes, né? Nós temos cerca de 6 milhões de startups no Brasil hoje, certo? E aí, na medida que essa empresa progrida, e esse número aqui, só para ter um número, é quem fatura de 0 a cerca de 10 milhões, né? Seria considerado nesse mundo do startup. Aí, aqui, de faturando 10 a 20 milhões, é uma fronteira em que possivelmente posso chamar de early stage, né? Estágio inicial do Venture Capital, e depois você vem aqui para o Venture Capital até chegar no Private Equity. O Venture Capital são empresas que faturam de 20 a 100 milhões, vamos dizer, grosso modo, né? Empresas que faturam mais do que 100 milhões vão já para isso aqui que a gente chama de Private Equity. São operações grandes, de característica mais financeira do que desenvolvimentista, né? Quando a gente investe aqui, a gente investe com a ideia de que a gente está criando uma empresa, está fazendo todo um trabalho para agregar muito valor àquela empresa. O cara que investe aqui está pensando em comprar 15% da Fosfértil, entendeu? Porque a Fosfértil vai fazer uma reestruturação, enfim, ele tem um outro panorama. Ele é mais um investidor financeiro do que um investidor na economia real, no desenvolvimento de fases iniciais, né? Aí tem coisas exóticas, mezanino pipe, que eu não vou falar, e, enfim, aí você entra nos mercados líquidos, que é onde há cotação em bolsa, né? Então, tudo isso aqui faz parte do processo de investimento brasileiro, que se ele chegar aqui, né, a empresa que o cara investiu aqui chegar aqui, como, por exemplo, a Google, o Facebook, né, o sujeito que entrou aqui lavou a égua, né? Certo? Se ele chegar aqui, por exemplo, a Universidade de Stanford deu um cheque para os dois lá, o Page e o outro cara do Google, e se não me engano foi em torno de 100 mil dólares, e eles venderam por 285 milhões de dólares, né, quando a empresa começou a crescer. Enfim, todo mundo que consegue esse tipo de mágica ganha muito dinheiro. Nós ainda temos um mercado em desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Mas ele está em franco desenvolvimento, graças a Deus, porque
Isso é importantíssimo para o desenvolvimento econômico do país. Por que eu digo isso? Porque esses caras aqui são os portadores da inovação. O pessoal que vai fazer inovação radical está aqui, certo? São empresas, porque a empresa é o veículo da inovação. Melhor definição que eu já vi de inovação é invenção em uso, né? Então, as faculdades, as universidades, centros de ciência e tecnologia têm invenções, né? E essas invenções precisam ser trazidas para o mercado. Então, as incubadoras, os parques de desenvolvimento tecnológico são muito importantes porque eles vão incorporando essa empresa para ela poder chegar no mercado em melhores condições do que se ela não tivesse esse tipo de apoio, né? Bom, a empresa grande não vai fazer a inovação radical, né? O Brasil é um país francamente importador de inovação. E nós precisamos mudar esse quadro. E esse aqui é o mecanismo que permite a mudança desse quadro. Bom, esse aqui então é o Vale da Morte em inglês, né? Então, eu achei interessante aqui a separação de que você separa pesquisa e tecnologia, e esse investimento inicial deve ser feito principalmente pelo governo, certo? Que é quem deve fomentar a pesquisa aplicada e a pesquisa pura, tá certo? Através do centro de tecnologia, das universidades, que isso faz parte do processo educacional de um povo, né? Aí você, quando chega no protótipo, né, e você vai entrar no mercado, então você tem empresas que têm interesse, por exemplo, nós temos uma empresinha que nós investimos que faz um robô que inspeciona os risers, né? Essa empresa chama-se Subsim. Então, essa empresa interessa para a Petrobras. A Petrobras, então, poderia ser uma investidora nessa empresa se quisesse, né, junto conosco. E os investidores que trabalham nessa linha, como eu, por exemplo, como a Confrapar, tá certo? Eu administro um fundo chamado Criatec, né, que é um fundo criado pelo BNDES, exatamente para investir nessa fase inicial. Nós já fizemos 36 investimentos em 4 anos. E a gente enfrentou ao longo desse processo todo o desafio, toda a beleza que é isso e toda a dificuldade extraordinária que é isso em nosso país, né? Nós realmente temos um ambiente de negócios bastante difícil, muito, muito difícil. E através dessas pequenas empresas que nós investimos, a gente enxerga essas dificuldades de forma gritante, né? Você, por exemplo, fazer um registro numa junta comercial de uma SA em Belém do Pará é um negócio kafkiano, entendeu? E nós tivemos que fazer isso, né? Porque quando nós investimos, a empresa tem que ser uma SA. Aí ela sai de ser uma limitada no Simples e passa a pagar 35% de imposto de renda, tem que ser uma SA, ela é tratada como se fosse a Vale do Rio Doce. Então, nós precisamos mudar isso, gente, senão a gente está dando tiro no pé. Aí você passou por esse Vale da Morte com esse dinheiro amigável que vem em parte do governo, vem de uma figura que nós precisamos aprender a pentear e trabalhar, que chama investidor anjo, que são as pessoas que enricaram, né, ganharam dinheiro, tem tempo, tem paciência, tem experiência profissional, muitos têm fabulosos, tem um cara chamado ex-presidente do IBM, se conhece ele, que é um investidor anjo aqui no Rio, não é Donner, não, é Rudolf Horn, exatamente. O Rudolf, por exemplo, presidente da IBM, né? Aí ganhou o sopão lá, tá certo, tá cheio de dinheiro, e o que ele vai fazer? Ele vai investir em pequenas empresas, que é o que ele faz, entendeu? E, agora, o aporte que ele dá a essa pequena empresa é uma coisa fora do normal, né? Porque ele é o presidente da IBM, que vai falar sobre os problemas daquela empresa. Então, essa figura atua aqui, nessa área aqui, é importantíssimo. Aí você vem para o teste de mercado, as primeiras vendas, né, onde o Venture Capital, então, vem aqui para alavancar, e aí, na hora que ele entrou no mercado, aí ele tem acesso a empréstimos, a private equity, etc, etc. Então, ele cresce nesse processo, desde que ele consiga passar isso aqui. Uma coisa que eu quero falar que é importantíssimo sobre essa figura aí, é o seguinte, que toda inovação, ela vai penetrar no desconhecido, né? Então,
não tem o mercado não existe ainda. Eu criei um negócio totalmente novo, né? Muitas vezes, né? Às vezes é uma inovação incremental, o mercado já existe, mas de qualquer forma eu estou começando a entrar numa área onde eu não estou confortável, não estou vendendo um McDonald's, entendeu? Estou fazendo uma coisa diferente, um robô de Heiser, né? Como eu acabei de citar. Então, esse tempo até que o mercado adquira aquele produto é demorado, é muito difícil. Segundo lugar, eu preciso investir muito de dinheiro sem ter fluxo de caixa. Entendeu? Então, se eu tomar dinheiro a juros, principalmente no nosso país, eu estou morto antes de começar, né? É pagar 10% de juros ao mês só tráfico de cocaína, entendeu? Então, enfim, a gente precisa entender que é preciso ter esse dinheiro para poder levar o cara, né, do protótipo que ele criou, do ensinamento que ele precisa fazer ao mercado, do tempo que ele precisa ter para gerar o fluxo de caixa adequado. Entendeu? Então, isso é um processo difícil, demorado, e nós precisamos começar a colaborar como nação para essas figuras que criam a grandeza da nação, né? Pode passar, por favor. Então, eu tenho uma... Você conhece esse cara, Eduardo da Mota Albuquerque? Ele, em 96, ele escreveu o seguinte: o Brasil está entre os países cujos sistemas de inovação não se completaram, construindo sistemas de ciência e tecnologia que não se transformaram em sistemas de inovação. Isso ele escreveu em 96, tá certo? A gente poderia dizer que isso está em processo hoje, graças a Deus, mas quase 20 anos depois ainda é um grande problema, certo? De que a gente precisa complementar esse ciclo, tá? A gente precisa criar uma via expressa de inovação, a gente precisa fazer toda uma série de coisas para facilitar esse processo, para a gente parar de ser importador de tecnologia, certo? E daí surgiu o outro iPad, o Brasil tem alguma coisa que é melhor, ou enfim, que é alternativo, e que atenda às necessidades deste país, fundamentalmente. Então, ele já falou, né, aqui sobre isso, tem pouco empreendedorismo nas fontes criadoras, né? O pessoal da ciência e tecnologia é mais ciência e tecnologia, menos empreendedor, né? E aqui, nesse lado, tem pouco investimento em startups, tem pouco capital semente, que já começa a ser corrigido, certo? Eu, como gestor do Createc, estou trabalhando arduamente para que o Createc seja bem sucedido. Se ele for bem sucedido, o pessoal vai falar assim: pô, o BNDES, beleza, fez o Createc, né, que beleza, vamos investir, vamos seguir a linha que o BNDES trilhou, né? Ou, se eu for mal sucedido, vai ficar ruim, entendeu? Porque o BNDES jogou um dinheiro público nessa atividade que poderá não ter sequência, tá? E o marco regulatório para o processo de transferência ainda é pouco desenvolvido. A lei de inovação é de 2004, os NITs, NTTs, né, nas universidades ainda não desempenham com o grau a não ser nas principais universidades, essa coisa não funciona muito bem ainda. Na Universidade Federal do Pará, por exemplo, nunca pagaram royalty e ainda estão discutindo o que é royalty. Tá certo? Pode passar, por favor. Bom, o que a gente olha quando a gente vê um investimento? Rapidamente, certo? A gente vai clicando aí. Tecnologia, né? A gente busca um grande diferencial tecnologia competitivo com relação aos concorrentes. É preciso ter essa característica, né? Um mercado, a gente quer a solução de um problema de mercado claro e economicamente relevante. Nós recebemos no Createc 1.800 propostas de investimento. A grande maioria não atendia a essa questão, solução de um problema de mercado, tá? Outra coisa é o jockey do cavalo, né? Um empreendedor altamente competente, com um grande diferencial, bom relacionamento, você tem uma equipe. Praticamente todas as empresas hoje têm que ter equipes. Então é fundamental, né? Porque você tem o cara que conhece TI, o sujeito que conhece tecnologia, o marqueteiro, o cara de finanças e administração. É muito difícil hoje você ter aquele empreendedor gênio que ele sozinho, né? Tipo o Matarazzo, né? Que criaram grandes fortunas, o Lage, né? O Henrique Lage, enfim. Resultado financeiro, quando a gente investe em alto risco, precisa ter alto retorno, então precisa ter uma possibilidade de margem significativa, precisa fazer uma projeção que mostra um ganho realmente muito grande. E as pessoas que buscam investimento precisam saber qual é a característica do cara que está sentado do outro lado da mesa. Então, muitas vezes o cara vem falar comigo e ele quer um dinheiro que eu não tenho. Entendeu? Então, isso é uma perda de tempo para ele e para mim, né? Então, você tem que entender quem é o seu interlocutor, né?
qual é o capital que ele tem que é capaz de levar a empresa do estágio A para B. Nós, no Criatec, temos 1,5 milhão para fazer uma primeira rodada. Então, não adianta pedir 10 milhões, como muitas pessoas pediram, porque a gente não tem esse dinheiro. Isso faz parte da definição do programa, né? E nós somos sempre investidores temporários, né? Nós não somos acionistas para o tempo todo, né? O fundo tem 10 anos de prazo, possibilidade de renovar por mais 5 anos, a gente vai ter que vender aquele investimento. Então, quando a gente investe, a gente quer saber que existe uma possibilidade de desinvestimento futuro, que senão a gente não consegue ganhar o dinheiro e retornar esse dinheiro para essa atividade. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, a minha empresa Antera, se ela ganhar bem no Criatec, ela vai voltar a fazer a mesma coisa. Eu sou dedicado ao capital semente, ao real estate. Entendeu? Então, qualquer coisa que eu conseguir de resultado, eu vou empreender nessa mesma linha, porque essa se tornou a minha missão. Pode passar. Então, aqui é a história mais ou menos do Criatec, né, que foi um investimento